Bom, eu vou falar, mas é de dados abertos. Eu estou vendo que ainda está o público aqui, geral do Latam, né? Então a gente pode falar de outros países, talvez eu vou tentar puxar um pouquinho, mas o CEP é um problema mais de dados abertos do Brasil. Bom, CEP no Brasil, como qualquer outro país, né, tem o código postal para correspondência, e a gente adota também outras, por exemplo, em placa de rua de São Paulo, vocês devem ter percebido, aqui perto, Praça da Sé e tal, é um dado público, ou que se faz público, mas o que a gente vai ver é que, num dado momento aqui da história, ele deixou de ser público. Alguma dúvida aqui do pessoal? Nicarágua, México, tudo bem? Bom, outros estados do Brasil também, essa coisa de chapa, nem todas as cidades brasileiras adotam, né, mas não é só São Paulo. Aqui uma coisa mais teórica, é que o pessoal que não é computeiro, a palavra identificador é aquele código que a gente adota, feito RG, CEP, SIC, etc., e justamente para batizar, sem ambiguidade, o que, de fato, não tem um nome não ambíguo, né? E essas são as duas funções principais que diferem um pouco do nome, quando a gente fala de nome de rua, etc. Bom, e aí começa a questão. Quem que é o dono do nome? Quem que é o dono do dicionário do Brasil? Alguém já parou para buscar onde está a base de dados do vocabulário brasileiro? Tem lá o VOLP, né, o site, e a gente só tem acesso a esse site. A base de dados você não faz download dela. Isso significa que ela tem um dono, apesar da lei dizer que é um bem cultural, e a própria Associação Brasileira de Letras, que seria o dono, é do governo. Então, tem alguns problemas ainda de um legado legislativo anterior a 1988, já que a Constituição define que isso devia ser aberto. Bom, então, lembrando que o CEP é um identificador, mas ele está lá ao lado do nome de rua, etc. As câmaras municipais, a Câmara de São Paulo, aqui perto, elas que são, de fato, as autoridades que definem o nome de rua e outras coisas afins, e, por consequência, elas seriam as autoridades aí para, inclusive, publicar o CEP, não o correio. Bom, aqui lembrando, então, até 1992 tinha 5 dígitos, passou a ter 8 dígitos, e foi mais ou menos em 2002, teve alguns períodos que o CEP era um mapa, depois deixou de ser um mapa por causa dos 8 dígitos, e aí, no momento, ele ficou fechado, a base de dados não era mais acessível por download, etc. Causa uma certa confusão quando a gente fala que não é um dado aberto, porque a experiência do cidadão é que você vai lá e acha o teu CEP, resolve, até o Google resolve, né? Então, né, você entra com um nome, faz a tal da geocodificação, entra com o nome de rua, ele te dá um CEP, né? O nome, o número, o endereço, portanto. Mas isso é restrito a esse site, é particular do Correio. E se a gente tem alguma outra necessidade de uso dos dados, a gente tem que pagar pelos dados e não pode manter a base, não pode publicar ela. Geocodificação e validação são duas atividades importantes. Quem depois quiser ver uma discussão mais profunda, tem aí. Tem também o site aqui da ONG, do Vitor, entrou nessa discussão também, teve muita gente já discutindo isso. Bom, aí outros problemas que a gente tem com esse acesso individual ao CEP, não os dados inteiros, né, o download completo de toda a base. Se você não tem ela, cria uma série de problemas. E o interessante é isso. O código postal hoje no mundo não é uma coisa aberta. É menos que a metade que tem. O México, por exemplo, é mais ou menos aberto. Tem alguns probleminhas para você fazer download da base de dados. E o Brasil está entre os fechados. Paraguai, Síria e diversas ditaduras aí.
Bom, esse é um site interessante onde a gente tem esse fato, até um termômetro aí dos dados abertos do mundo, o Index. Quem tiver interesse, né, então mostra justamente os países onde o CEP e outros dados de localização de interesse do OpenStreetMaps, inclusive, são abertos, e você vai descendo nessa lista. Né, a grande pergunta é, isso está disponível em lote, né, descer a base de dados inteira? Nesses países, sim, mas nos outros, vai descendo no ranking, Brasil entre eles, não está disponível em bulk, a gente fala em inglês, não está disponível para download, né, toda a lista inteira de uma cidade, por exemplo. Então, o código ainda é um dado fechado. A experiência de muitos programadores, muita gente que precisou, é que, não, mas eu consigo puxar, mas é um dado pirata, desatualizado e com baixa confiabilidade. E, em particular, para estar no OpenStreetMaps, a gente não tem como fazer isso, não tem, pode dar algum conflito de licença, etc. Então, isso, por enquanto, o CEP nu e cru como ele está, a gente não pode, por lei. Foi feito um pedido, inclusive, oficial, e não foi permitido nem listar um arquivo TXT com CEPs de São Paulo. É inconstitucional o que a empresa faz, mas é todo um trabalho que a gente teria, e um risco, né, no sistema jurídico brasileiro, sair comprando essa briga. A gente tem que amadurecer um pouco mais antes de comprar essa briga, que aí muitos advogados que a gente conversou, imaginam que é até fácil ganhar. É, de fato, inconstitucional. É um problema justamente de legado de uma lei de 77. Tá? Por lei, ele deveria ser um dado público, né? É uma consequência. Quando você publica numa lei o nome de rua, que é assim que funciona no Brasil, automaticamente a lei é de domínio público, aquele texto de lei, e qualquer tabela, qualquer mapa anexado, citado, e o CEP é um dado citado, se tornaria domínio público automaticamente. Aqui lembrando, tá, como que é usado o CEP, né, como ele se vincula ao endereço, existe o CEP comum e o CEP especial. A gente não precisa entrar em detalhes aí. E agora, bom, o que a gente pode fazer? Isso já para chegar na proposta, de como usar isso no OpenStreetMaps. Então, a ideia é fazer uma pequena melhora no código, justamente para... Aí ele vai ser autoria nossa, se você faz qualquer modificação no código, não tem mais nenhum compromisso com a autoria. Então, uma sugestão foi, vamos trocar o prefixo 65, por exemplo, lá do Maranhão, por MA, que é um código ISO adotado no Brasil, no Mercosul e tudo mais. 79 para o Mato Grosso, etc. Então, tem uma regrinha que a gente pode usar, trocar 2 letras por 1 dígito, 2 até 3 dígitos, lá o caso de Roraima, e pronto, a gente tem um código novo, sem problema de direito autoral, a gente pode listar. Então, é nisso que consiste o projeto, é uma proposta de a gente adotar esse código aberto, que a gente está batizando aí de CRP, no lugar do CEP, porque hoje o OpenStreetMaps não tem CEP, de fato, sistematicamente, tem alguns endereços só, aí o direito de publicação do endereço. E é essa a finalidade do projeto, simples, criar uma regra, um algoritmo de transcrição, vai e volta, do CEP para o CRP, do CRP para o CEP. E é isso que está na internet, que a gente estava justamente discutindo se vale a pena avançar nisso, para no futuro mais distante chegar no mapa do CEP, no OpenStreetMaps. Aqui o que está no site é o GitHub, tem um projeto, depois eu posso mostrar mais detalhes. Vocês vão se deparar com essa página, uma descrição do projeto, aqueles objetivos. E aqui um exemplo, né, do que o algoritmo faz. Ele está transcrevendo o código puramente numérico por um código alfanumérico. Então, no caso aqui, o da esquerda tem direito autoral, eu não posso colocar em público a listagem sistemática dos CEPs, e o da direita eu posso. É simples assim. Então, a ideia é usar o da direita no OpenStreetMaps. A ideia volta. Quem quiser colaborar, analisar, etc., o algoritmo é simples, são regras de transcrição
para quem é programador, a coluna de regular expression é a coisa mais chata aí de analisar. A gente verificou para milhões de CEPs, funciona. Ou seja, é um código até fácil das pessoas colaborarem, etc. Bom, perguntas, discussões, direitos autorais? Alô? Oi. Gostaria de saber um pouco do... Porque, até onde eu entendo, o CEP em si, o número do CEP, ele é público. Não? Não é? Tá. E agora, não lembro qual que era, acho que é esse. Se você publicar uma lista de CEPs, eles podem se defender por direitos autorais. Então, o CEP isoladamente, claro, escrever uma carta, etc., não tem nenhum problema, inclusive na placa de rua. Agora, a lista de CEPs, o livrinho, né, porque eles se baseiam naquela ideia antiga do livrinho, portanto, o banco de dados também, que é comercializado por eles, e qualquer coisa que lembre o banco de dados deles, e aí também é outra coisa que é briga jurídica, porque não deveria, eles consideram que está protegido por direito autoral. Sim. Só para compartilhar um outro experimento, né, que a gente fez junto com o Vitor no Código Urbano, a gente pegou a gente fez um softwarezinho que raspa uma busca. Então, a ideia seria, a gente fez uma API, onde quando você requer um endereço de CEP naquela API, ele automaticamente armazena o resultado numa base. Então, seria que ela seria pirateada pelo uso da própria API, até que chegar num momento onde você pode ter uma base mais completa, enfim, mas não necessariamente com o intuito de ter a base completa, mas de toda a pesquisa feita, armazena o resultado, usando, né, um proxyzinho que, na verdade, busca lá no Correios. E aí a gente colocou no README do código a lei postal, que é a nossa segurança, né? A gente não é uma pirataria que não é bem dúbia mesmo, né? A gente falou, e aí o código postal, a lei postal diz que está liberada o acesso a essa informação. Está escrito na lei que você tem acesso a essa informação. Ela não pode ser ocultada de você. Então, assim, aí se ficar nessa discussão técnica, tanto que no parecer técnico da CGU, a resposta final é que eles não teriam dinheiro, o Correios não teria dinheiro para fazer essa divulgação, enfim. Uma bagunça lá, eu acho, que a CGU fez a cobrança e eles ficaram inventando desculpa, enfim. Só compartilhando isso. E aí, uma última dúvida, desculpa segurar o microfone. A mudança é só de prefixo, que você está propondo o restante basta do prefixo número... porque é uma outra string que já não caracteriza mais o CEP, ou seja, não é óbvio para o leitor humano, só para quem tiver algoritmo. Entendi. Obrigado. Mas o código urbano foi importante aí para levantar aí o problema. Boa tarde. Alô, alô. Tá, eu não sou brasileira, mas estou morando aqui faz um pouco tempo e é engraçado porque esse assunto do CEP é uma questão tão importante, burocraticamente falando, porque eu tinha que solicitar uma conta do banco, solicitar RNE, solicitar matrícula da escola, mas então, minha pergunta eu acho mais como sociológica, ou seja, se o CEP é privado, porque todas as instituições brasileiras existem, o CEP, que você tenha o CEP, que se apodere do CEP para fazer tudo aquilo que tem que fazer. Tá bom? Então, vamos junto lá conversar com o juiz. Acho que você convence ele. Muito obrigada. Mas é totalmente estranho mesmo. Assim, qualquer um que entrar com processo, eu acho que ganha. Mas é um processo a nível nacional, etc.
E o problema foi esse mesmo, uma lei de 77, que fazia sentido, naquela época não tinha tecnologia, não tinha computador, você tinha que concentrar, centralizar a coisa numa empresa, até para fazer o batismo de CEP. Hoje em dia é trivial, né? Qualquer garoto de 15 anos faz esse algoritmo, tal, faz o batismo. As coisas mudaram e as leis têm que acompanhar, né? As leis que falavam sobre carroças no Brasil deixaram de existir ou foram atualizadas. E é a mesma coisa, né? Isso agora passou a ser uma carroça e não uma coisa de utilidade pública, essa privatização, né? Boa tarde, meu nome é Fábio, né, eu sou lá de Brasília. É o seguinte, há uma dificuldade de se conseguir localizar um... Então, a dificuldade de se localizar um CEP pelo próprio site do Correios, né? Às vezes você precisa localizar um endereço, um CEP dá lá endereço inválido, login inválido, logador inválido, né? E por que essa dificuldade em liberar esses CEPs em certas regiões? E por que esses códigos estão fechados, não liberados pelos Correios? Porque, uma vez que o direito público coletivo, ele tem que sobressair sobre o direito privado, né? Sobre o monopólio do direito privado, né? Então, por exemplo, se o Correios tem um monopólio disso, e ele cria certa dificuldade, acaba atrapalhando e prejudicando muitos cidadãos que necessitam, como ela mesmo disse, do CEP, né? Uma vez que o direito público coletivo ele sobressai até sobre o direito público individual, né? E muito mais sobre o direito privado, né? Isso não seria uma saída para essa sua ideia, para a gente argumentar isso diante do juiz, né? Só explicar, acho que o processo tem algumas etapas. No fundo, assim, primeiro tem que crescer, aparecer a comunidade que está brigando, e a proposta, no fundo, é essa, crescer, aparecer, e depois entrar na briga que a gente acha que é fácil ganhar. Qual que é a lógica por trás disso aí, que é mais ou menos intuitivo e óbvio para todo mundo? A lógica é que toda lei, quando você publica, né, lá tem seus artigos e tal, essas leis têm tabelas, têm anexos, têm mapas, né? As leis orgânicas dos municípios, todas elas têm mapas. E às vezes até arquivos externos e tal. Então, tudo que é citado pela lei é também da lei. E quando você tem um texto de lei, está escrito, a gente tem como resgatar isso, o Tratado de Berna e tal, não só é público, como é CC0, é domínio público, não tem que nem citar o autor. Isso para qualquer texto, para qualquer derivado. Então, o CEP, ele está indiretamente, a gente levantou uma série de leis que citam o CEP. Se ele cita, ele é uma obrigação citada pela lei, ele faz parte do texto de lei, portanto, já está demonstrado. Não pode ser privado. É uma obrigação constitucional dar acesso ao que está escrito. Já que ninguém pode negar a ignorância da lei, o princípio é esse. O Estado é obrigado a dar de graça. No meu modo de pensar, a grande dificuldade é o seguinte: não existe mobilização popular para dar força ao seu projeto, entendeu? Mas por que não existe mobilização popular? Porque não existe campanha para conscientizar as pessoas. Porque muita gente passa pelo mesmo constrangimento que ela está passando. E quando houver uma campanha de mobilização, de conscientização, tipo um abaixo-assinado, entendeu? O projeto ganha força. Porque o poder da informação é que forma o cidadão, né? E forma o cidadão do futuro até, né? E quando ficar só no oculto ou só em um grupo fechado, não tem força. E nesse país, as coisas vão para frente quando há grande mobilização. Uma vez ouvi o ministro Marco Aurélio falar o seguinte: o Supremo só discute um certo fato. A comoção pública acho que é realmente relevante nesse caso e pode partir de nós. Só que acontece, um dos argumentos que a gente tem que debater, que a gente já sabe, já conversou com o Correio e tal, sabe que eles vão usar, é a questão tecnológica, do tipo assim, não, mas é uma coisa muito complicada, só eu posso fazer. Né? Ou precisa uma coisa que eles chamam de tutela, né? Precisa ser uma coisa muito próxima da autoridade e tal. E o que a gente vai demonstrar fazendo isso, essa proposta, é que não,
cai por água abaixo esse argumento. Então, um dos motivos de ter isso também não só mapear, porque mapear o CEP, a gente não tem direito autoral. O mapa do CEP em si, esse de 8 dígitos, não existe. Se não existe, a gente pode criar e não tem direito autoral sobre ele. Então, esse é um outro objetivo que a gente conquistaria em seguida. A gente começou, teve na Open Knowledge também uma tentativa de começar o mapa do CEP, tem algoritmos para isso já, o IBGE liberou uma carta, uma parte digital lá das quadras censitárias, e com essas quadras você faz uma série de correlações, consegue obter, mas é muito trabalho para ter o risco de direito autoral, então a gente prefere começar por isso, e aí demonstrar que tem produtos gratuitos, etc., que não tem nenhuma barreira, ninguém precisa do trabalho do correio para isso, né? E aí fica muito mais fácil. Então, aí demonstrar para o juiz, por exemplo, que não entende tecnologia, e esse é um problema, às vezes, no meio jurídico, tem que ser provando com exemplos, né? Então, a ideia, nessa pequena comunidade aqui na nossa, a gente começar a gerar exemplos e burlando um pouco essa coisa que ele falou, você tem meios de burlar esse direito autoral, né? Um deles é fazendo o sniffer, lá, né? O cara que captura lá as consultas, e o outro é esse, mudando o código, e depois você volta atrás. No fundo, o OpenStreetMap é um grande aplicativo, né? Só que a gente não poderia publicar o código nu e cru do CEP, teria que ser esse códigozinho aí, com uma letrinha na frente. Tem uma pergunta lá atrás, só para a gente ir encerrando, porque ainda tem o debate, e a gente tem que entregar a sala por volta das 6 da tarde, e é um debate super importante que a gente precisa fazer. Então, tem mais uma pergunta, uma ali, 3 perguntas. E Horácio também? Não? Ok. Bueno, então, começamos por ali, então. Alô, alô. Alô, minha dúvida é o seguinte, no OpenStreetMap a gente já não tem um identificador para cada segmento? Não seria conveniente Sim, inclusive a ideia, o mapeamento é usar esse ID. Tem alguns problemas do tipo, como foi segmentado no OpenStreetMap e como está segmentado pelo correio. Às vezes a quebra, sei lá, da Avenida Paulista era um ponto e lá no outro. Isso é uma ideia, né? Qual o problema? A ideia é pegar essa comunidade e ter força sobre o resto. Como é um problema internacional, a longo prazo, acho que vale jogar ideia, discutir, mas com um problema imediato, o que a gente está fazendo, mais ou menos usa esse recurso, né? Mas mantém essa ideia até do mnemônico. A gente está usando o sufixo original para não perder o mnemônico, por causa dos aplicativos e tal. E é só lembrar que não é uma coisa para fazer na mão, isso tudo é feito automático. Né, a gente, via PostGIS, faz o input automático de todos os CEPs em todas as ruas, e aí começa assim, a verificação, a validação. Que aí ia ser um resultado importante que a gente quer é validar os nomes de rua, etc., do OpenStreetMap, que hoje não tem como validar. Pode falar, está sem microfone agora, já acabou. Na minha visão, eu acho que é o entendimento de todo mundo que não se discute a necessidade de liberação do CEP. Isso aí é como pacífico. A minha dúvida é por que, então, se investir tempo, hora, pessoal, em se fazer um algoritmo para compatibilizar, para criar um novo endereçamento, criar um novo CEP, se você já tem uma metodologia, um banco de dados, pronto. Por que não investir esse tempo, dinheiro,
pessoal processando, questionando os Correios para que eles liberem isso. E vocês, no desenvolvimento, poderiam estar trabalhando em outras questões que seriam depois disso. Entendeu? Eu acho que você perder esse tempo, dinheiro, quer dizer, você não está falando, precisamos de gente para validar isso que eu estou propondo. Quer dizer, na realidade, você está propondo um negócio que vai ter que ter uma validação, vai ter uma correlação com o CEP, porque o CEP vai ser sempre o oficial, que o Correio é monopólio, etc, etc. Então você não vai substituir o CEP. Então, o que eu vejo, talvez a linha de ação tivesse que ser alterada. Vamos questionar os Correios. Se o Correio está fazendo algo que é ilegal, cara, tem um Ministério Público aqui do lado. Você bate no promotor ali e pede, ô, promotor, está aqui, eu preciso disso, disso. No outro dia ele abre a ação de ponto. Aí você vai poder trabalhar em outras coisas no OpenStreetMap. Quer dizer, isso eu estou falando assim. O que você está falando está corretíssimo, foi discutido, tá? O Thierry, inclusive, entrou com isso de uma forma mais séria, tal, a gente só não entrou com o processo, mas entrou num diálogo de negociar com o Correio, conseguiu chegar na cúpula, inclusive, e a coisa parou. O que acontece? Eu acho que as coisas andam em paralelo. Bom, primeiro, lembrar que o raciocínio está certo, mas os dados estão errados. Tá? Quando você fala tempo, o tempo para fazer isso é, sei lá, 10 minutos, já foi, já gastei. E é relevante, é muito pequeno. O debate jurídico, primeiro que o processo jurídico no Brasil é muito lento, e a gente precisa disso para ontem. Não queremos esperar mais 10 anos. Então, isso é uma questão da comunidade. A comunidade se sente na necessidade de começar a trabalhar e não esperar. E o processo jurídico exige, vamos dizer, às vezes, provas meio descabidas. Uma dessas provas é a questão tecnológica. A gente tem que provar que o Correio, em termos tecnológicos, está sucateado. Não tem sentido ele ser monopólio ou ele dizer que é uma autoridade que vai ter um controle melhor e maior, que só ele conhece os algoritmos, etc. Não faz mais sentido nem batizar CEP, nem nada justifica. É importante ter uma autoridade controlando, como qualquer outro identificador, né, mas não justifica. Então, as coisas correm em paralelo. A gente, no fundo, tendo essa iniciativa, cria um pouco mais de massa de argumento e de defesa para quem for no jurídico, aí, na Defensoria Pública, ter mais chance de ganhar, que a gente sabe que é fácil ganhar. Então, só lembrar que o uso desse CRP é interno ao banco de dados, não é tanto assim uma coisa para verificar, até pode verificar o CEP convertendo, mas a nossa proposta não é substituir o Correio nem nada, é viabilizar um problema que a gente tem no OpenStreetMap, que é a validação de endereços e a inclusão de endereços em massa. Né? Por que o Google funciona, o OpenStreet não funciona na hora de geocodificar? Porque a gente não tem essa base. Então, resolver pequenos problemas que, do ponto de vista computacional, já teriam sido resolvidos faz tempo, se a gente tivesse a base de CEPs, e até mais incompleta, não tem problema. Parabenizar você por essa ideia, porque o rolo não é isso. O Ministério Público também tem seus bandidos lá, eu lido com eles muito. Então, o Ministério Público tem seus bandidos, são muitos interesses. E como são um volume enorme de interesses, esse problema nunca vai ser resolvido. Porque tem interesse econômico, tem interesse empresarial, tem interesse do governo, do cidadão, são muitos interesses. Esse tipo de problema não se resolve objetivamente, ele não será resolvido. Então, isso é uma ótima forma de você dar a volta e ter uma solução objetiva rápida. Porque o Correio vai liberar um dia no futuro, a gente não pode esperar isso, ele tem razão. E os juízes, os promotores, o cidadão, então esse tipo de problema ele não é resolvido nunca, né? Na prática. É que nem os cartórios no Brasil, eles não são necessários, tá? Mas porque eles não acabam, porque são tantos interesses no meio disso, que ele fica ele existe devido a uma inércia de interesses. Essa solução é muito boa, eu agora, sabendo dela, eu advogo em relação a ela sempre agora, porque para esse problema e para outros problemas é uma solução que a gente pode dar para várias coisas que estão acontecendo no Brasil. Né? A gente pode pegar e simplesmente nos apropriarmos de uma forma legítima, legal, né?
e efetiva, né? Que é o que você está fazendo. A Parabéns. gente até queria convidar, se tiver alguma empresa de logística presente aqui para fazer um patrocínio e usufruir dos dados, ótimo. Bom, obrigado, Peter. Uma salva de palmas para ele. Esse é um tema bastante espinhoso mesmo de abertura de dados no Brasil.